Olá, quinta-feira, 24 de março de 2022. Eu sou o Sérgio Costa e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. Vereadores do Rio aprovam em segunda discussão projeto sobre os parâmetros urbanísticos referentes ao imóvel do Instituto Federal do Rio, localizado no Maracanã. Audiência pública temática da Comissão Especial do Plano Diretor discute a gestão do uso e ocupação do solo. Conselho da cidade realiza a primeira reunião. O grupo foi criado para traçar um plano estratégico de desenvolvimento do Rio para os próximos anos. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa essa edição falando dos projetos aprovados na sessão ordinária desta quinta-feira na Câmara do Rio. Propostas em primeira e segunda discussões foram à votação no plenário. Eu mesmo acompanhei. Em pauta, 20 projetos de primeira e segunda discussões. O primeiro deles, a ser aprovado em segunda discussão, foi o que considera de interesse cultural, social e turístico para o município a Feira Colo de Mãe. E também foi aprovado o projeto de lei sobre o programa de apoio e abrigamento de pessoas LGBTQIA+, em situação de violência ou vulnerabilidade social. É de fato muito emocionante, porque nós, população LGBTQIA+, estamos numa situação de vulnerabilidade maior se comparado às pessoas héteros. E quando a gente assume a nossa identidade, infelizmente, um dos primeiros lugares onde a gente encontra resistência é no próprio seio familiar. Também foram aprovados em segunda discussão um projeto de lei que institui o sistema tênis nas escolas, nas quadras poliesportivas e nos espaços públicos da cidade do Rio de Janeiro como uma modalidade alternativa para a prática de atividade física. Além do projeto de lei sobre o caráter permanente do laudo que diagnostique o transtorno de espectro autista e da síndrome de Down. Sem dúvida nenhuma, esse projeto vai impactar em muito a família e os pacientes portadores de autismo e síndrome de Down. Sem dúvida nenhuma, vai facilitar a vida dessas pessoas que não mais terão que ficar procurando auxílio médico somente para conseguirem um laudo. 2 projetos de lei complementar também foram aprovados, entre eles o que determina a cassação do alvará de funcionamento das farmácias e qualquer outro estabelecimento que venda remédio ou produto farmacêutico falsificado ou adulterado, e o que dispõe sobre os parâmetros urbanísticos referentes ao imóvel do Instituto Federal do Rio de Janeiro, localizado na rua Senador Furtado, no Maracanã. O Instituto Federal do Rio de Janeiro, que é no campus Rio de Janeiro, na Praça da Bandeira, é um prédio que onde os laboratórios estão muito apertados. É um prédio pequeno que comporta 13 cursos de ensino médio, de pós-graduação, de pós-médio, de mestrado, de doutorado. Então, a Câmara hoje, quando aprova esse projeto, ela diz exatamente isso. Nós queremos ampliar a educação no Rio de Janeiro. É um campus que tem mais de 2.000 alunos, mais de 20 cursos, que vão desde a qualificação profissional, passando pelos cursos técnicos, a graduação, mestrado e doutorado, e nos faltava espaço para crescer. A gente não conseguia dar o atendimento necessário à cidade do Rio de Janeiro, exatamente porque nos faltava espaço físico. Dos 13 projetos em primeira discussão previstos para serem analisados, um deles foi amplamente discutido. O projeto de autoria da vereadora Tainá de Paula, que dispõe sobre a concessão e renovação de licença para a localização de estabelecimentos que mantenham serviços de segurança em suas dependências. A gente precisa encarar isso sim e fazer movimentos sérios, não preocupados com política ou o que isso pode acarretar para a gente positivamente ou negativamente. Acho que a gente tem que se preocupar sim na construção, a cada dia melhor, de uma cidade mais justa e com mais oportunidades para todos, de forma igual. Foi rejeitada a emenda do vereador Carlos Bolsonaro por 27 votos a 5 e o projeto foi aprovado e volta em segunda discussão. A emenda que nós propusemos é uma emenda modificativa, onde somente pune o estabelecimento quando
o caso for transitado e julgado. É a primeira PL desse tipo aprovada no Brasil. É muito importante uma prática antirracista séria nas cidades e a responsabilização pública dos estabelecimentos comerciais, que têm oportunidades de promover debates, de promover especialização dos seus funcionários em segurança. Enfim, existe uma série de instrumentos que evitariam tantas mortes, tantas perdas. E aqui a gente está louvando na Câmara do Rio um jovem negro com essa PL, mas são muitos jovens negros esperando um pouco de dignidade nesse cenário tão difícil. A gestão do uso e ocupação do solo na cidade do Rio foi o foco da audiência pública realizada nesta quinta-feira no Palácio Pedro Ernesto, pela Comissão Especial do Plano Diretor. Além dos vereadores, participaram do encontro representantes da sociedade civil e da Prefeitura. A audiência pública temática desta quinta-feira tratou de instrumentos da política urbana. Os membros da Comissão Especial do Plano Diretor discutiram com técnicos e representantes da sociedade civil a aplicação de ferramentas de gestão do uso e ocupação do solo, ambiental e de patrimônio cultural. Um dos mecanismos, a outorga onerosa, prevê o pagamento de contrapartida para construções acima de um limite estabelecido, como já acontece em outras capitais brasileiras, como São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. É fundamental porque, de fato, é o instrumento com maior impacto. Ele é uma oportunidade, mas também um desafio. Ele pode ser muito bom, mas também pode trazer prejuízo. Pode parecer clichê, mas de fato é um instrumento e, assim como todos os outros, pode ser utilizado de uma forma boa ou de uma forma ruim. E por isso é fundamental que a sociedade civil participe, a gente possa ouvir especialistas para trabalhar em um bom instrumento que ajude a cidade em vez de atrapalhar. O centro da cidade e a Zona Norte são as regiões com maior potencial para isso. Atualmente, só há esse tipo de permissão nas áreas do Porto e das Vargens, que contam com legislações urbanísticas específicas, mas a intenção com a revisão do plano diretor é estender para toda a cidade em implementação ao longo de 4 anos. Esse ordenamento territorial proposto pelo Poder Executivo, que aqui está em debate, e foi bastante debatido desde 2018 entre equipes técnicas e depois em grupos mais ampliados, a gente traz as 7 macrozonas de ocupação, né, em que a gente cria, então, esse conceito do supercentro, também já tão explicado pelo secretário Fajardo, da gente ampliar e realmente incentivar esse adensamento na região que vai do centro, passa pela Zona Norte e o corredor da Avenida Brasil. O valor arrecadado deverá ser aplicado em programas de habitação de interesse social, implantação de equipamentos urbanos e comunitários e na criação ou requalificação de espaços públicos, áreas de lazer e áreas verdes também. Para o vereador Tarcísio Mota, é preciso ter em mente os interesses da população e não os do mercado. Eu acho que tem uma dupla questão aqui. Primeiro, instrumentos importantes para gerar mais justiça social na cidade, como a outorga onerosa do direito de construir, o IPTU progressivo no tempo. São instrumentos importantes para cumprir os objetivos que nós discutimos 2 audiências atrás. Nós vamos defender que os instrumentos que promovam justiça social sejam mais detalhados e que a gente possa prevenir riscos para que a cidade torne-se ainda mais desigual. O presidente da Comissão Especial do Plano Diretor anunciou a data da primeira audiência pública territorial, dia 25 de maio, a ser realizada na área de planejamento 1, que corresponde aos bairros do centro da cidade. A gente já tem a ordem dos locais, pelo menos. Então, no final de maio vai acontecer a primeira, vai começar pelo centro, depois a gente vai para a Zona Sul, depois Grande Tijuca, e depois a gente vai passar para a Zona Oeste, né? Então, fazer a P5 toda, que é 51, 52, 53, 54, e depois Barra, Jacarepaguá e Vargens. Aí a gente acaba o primeiro semestre fazendo boa parte delas e no segundo iniciaremos com as da Zona Norte. Os cariocas com idade a partir de 80 anos começaram nesta quinta-feira a receber a 4ª dose da vacina contra a Covid-19. São 240 postos para atender os idosos e pessoas com problemas no sistema imunológico. No momento, 2 vacinas estão disponíveis, a AstraZeneca e a Janssen. E o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, comentou o início da aplicação da 4ª dose na cidade. Hoje a gente tem um nível de imunidade muito alto na cidade do Rio de Janeiro, um panorama epidemiológico muito favorável, mas esse panorama não dura para sempre. Então é muito importante que as pessoas voltem a tomar a dose de reforço e também agora é importante que os idosos tomem a 4ª dose ou a 2ª dose.
E a data do início da vacinação contra a gripe foi anunciada nesta quinta-feira pela Prefeitura do Rio. A imunização começa no dia 4 de abril e vai acontecer por etapas, de acordo com a idade e da prioridade dos grupos. E a gente continua falando de saúde agora sobre o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, comemorado nesta quinta-feira. O vereador Paulo Pinheiro, presidente da Comissão de Saúde e da Frente Parlamentar de Combate à Tuberculose, apresentou no plenário dados sobre a doença. Em torno de 10 milhões de pessoas se infectam por ano com a tuberculose no mundo inteiro e mais de 1,5 milhão morrem por causa dessa doença todos os anos. O Rio de Janeiro, com uma população de quase 7 milhões de habitantes, possui hoje a segunda taxa de incidência de tuberculose no Brasil. Esses são números do Ministério da Saúde. Enquanto a taxa de incidência, que é o número de casos novos para cada 100 mil habitantes, enquanto esse número no Brasil é de 32, o Brasil tem 32 casos novos de tuberculose para cada 100 mil habitantes por ano, o estado do Rio de Janeiro tem 60 casos de tuberculose por 100 mil habitantes. E a capital, o município do Rio de Janeiro, tem 85 casos por cada 100 mil habitantes. É algo inaceitável. E há pouco terminou na Câmara Municipal uma audiência pública que debateu a situação da tuberculose na cidade do Rio de Janeiro. O encontro, promovido pela Comissão Permanente de Saúde, foi em ambiente virtual. O vereador Paulo Pinheiro presidiu o debate, que contou com a participação do coordenador do Observatório da Tuberculose, Carlos Basília, e das pesquisadoras da Fiocruz, Roberta Gondim e Ana Paula Cunha. A Câmara do Rio aprovou em segunda discussão o projeto que institui a política municipal de controle e eliminação da tuberculose no município. Autor da proposta, o vereador Paulo Pinheiro disse que é importante para a cidade que o prefeito Eduardo Paes sancione o projeto. Vereadores se reuniram nesta quinta-feira com um grupo de camelôs da cidade. Os ambulantes querem o auxílio do Parlamento Carioca para a intermediação de um diálogo com a Prefeitura. O encontro foi na sala da presidência e, além do vereador Carlos Caiado, estavam presentes outros 4 parlamentares. O movimento Unido dos Camelôs entregou aos vereadores um documento com várias reivindicações. Entre elas está a inclusão dos vendedores ambulantes no projeto Reviver Centro. O grupo de parlamentares se comprometeu a ajudar na construção de um canal de diálogo entre a categoria e o Poder Executivo. Foi uma reunião muito produtiva, a gente tem um impasse que precisa ser resolvido, que é como é que os camelôs do centro da cidade serão organizados. Eles querem estar organizados, querem integrar o Reviver Centro. Então a reunião de hoje foi fundamental para que a gente consiga sensibilizar o Poder Executivo a vir para uma reunião, para uma mesa de negociação. Para isso, nós vamos convidar o secretário Fajardo, o secretário Breno, o subprefeito do centro, Pavão, para que estejam aqui ouvindo os trabalhadores que estão desesperados. Eles querem apenas paz para trabalhar e levar o sustento para as suas casas. E você vai ver no próximo bloco, o Conselho da Cidade faz a primeira reunião do ano com a presença do prefeito Eduardo Paes. O prefeito Eduardo Paes participou da primeira reunião deste ano do Conselho da Cidade, criado para traçar um plano estratégico de desenvolvimento do Rio para os próximos anos. Durante o evento, o secretário de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo, apresentou o balanço financeiro de 2021. O encontro aconteceu no Palácio da Cidade e reuniu membros do Conselho, secretários municipais e políticos. A Prefeitura do Rio é sustentável, estruturalmente sustentável. Não é uma situação conjuntural. Esse conjunto de objetivos que o nosso governo tem foram construídos por várias mãos. É óbvio que nem todo mundo concorda com tudo, nem todo mundo acha tudo bom, mas ali nós temos o nosso norte. O Conselho da Cidade foi criado em 2012 e é formado por cerca de 300 cidadãos. O objetivo é construir um planejamento estratégico para a cidade, discutindo vários eixos, entre eles cooperação e paz, igualdade e equidade, mudanças climáticas e governança. Na reunião de balanço financeiro, o secretário de Fazenda, Pedro Paulo, disse que as despesas prioritárias foram reorganizadas. Isso inclui recursos humanos, precatórios, tributos, entre outros.
Ele apontou que a grande maioria das metas estabelecidas em reuniões anteriores foram alcançadas. Mostramos um panorama geral das 93 metas, sendo que delas 85% já estão em execução, né? E para cada uma das áreas do planejamento estratégico também um panorama de como estão essas execuções. E aí os grupos de trabalho aqui vão acompanhar projeto a projeto, meta a meta. Mostramos também um panorama dos acordos de resultados. Os acordos de resultados são os contratos de gestão que nós assinamos com cada uma das secretarias. Praticamente todas elas nós já estamos com esses contratos assinados. Isso vai significar que cada uma das secretarias, se bater as suas metas, terão bônus que montam cerca de 400 milhões de reais. Nós pagaremos em 2022 se cada uma das secretarias baterem suas metas. Então, ou seja, toda essa estratégia para cumprimento do planejamento estratégico. O vereador William Coelho participou da reunião e ponderou que mesmo com saldo positivo nos cofres da prefeitura, é preciso ter cautela com os gastos. Não é porque tem dinheiro em caixa que vai pegar o dinheiro e vai sair gastando de qualquer forma. Isso tem que ser planejado. Eu acho que é isso que o prefeito, junto com o secretário de Fazenda, Pedro Paulo, planejou muito bem ano passado, né? Fez um excelente planejamento para começar agora os investimentos de forma responsável. Esse dinheiro não pode sumir do caixa de uma hora para outra. Agentes da Secretaria de Ordem Pública realizaram mais uma operação de fiscalização a ferros velhos clandestinos. A ação dessa vez foi nos bairros de Madureira e Turiaçu. No primeiro estabelecimento fiscalizado, os fiscais encontraram 100 quilos de cobre sem procedência comprovada, além de 27 peças de metal. O proprietário foi autuado por exercício ilegal da atividade, já que o ferro velho não possuía alvará de funcionamento. A mesma irregularidade foi constatada em outro estabelecimento em Turiaçu e o imóvel foi interditado. Em solenidade realizada nesta quinta-feira, a Câmara Municipal entregou o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao professor e psicólogo Pedro Paulo Bicalho. Também foram entregues moções aos representantes do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. A iniciativa foi do vereador Raimon. Pedro Paulo Gastalho de Bicalho é psicólogo, mestre e doutor em psicologia, professor do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e presidente do Conselho Regional de Psicologia aqui do estado. Ele também representa o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos e o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. A homenagem partiu do vereador Raimon. O Pedro Bicalho é um professor da UFRJ e um educador de uma qualidade que nos entusiasma, né, na construção de educação pública no Rio de Janeiro e no Brasil. Uma pessoa reconhecidíssima por sua atuação. Atualmente ele é presidente do Conselho Regional de Psicologia do CRP Rio de Janeiro e é alguém que discute, né, muitos temas que têm muito a ver com a nossa dinâmica política de mandato aqui no Rio de Janeiro, que é a política dos direitos humanos, a compreensão de que essa cidade, esse país, ele precisa ser para todas as pessoas. Para nós é uma honra muito grande, não somente eu estar aqui recebendo o conjunto de medalhas Pedro Ernesto, mas o fato também da psicologia brasileira estar sendo homenageada no dia de hoje. Esse é um ano, 2022, é um ano em que a psicologia completa 60 anos de profissão regulamentada no Brasil e para nós é um orgulho imenso receber, através da indicação do vereador Raimon, essa homenagem. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca, em Câmara.rio e nas nossas redes sociais, em @CâmaraRio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio favorita. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Entrevista, hoje falando sobre o funk carioca e o boom dos anos 90. O entrevistado é o cantor MC Bob Rum. Obrigado pela companhia e até a próxima.